Olá, graça e paz, bom dia. Que alegria poder estar junto com os irmãos, ainda que virtualmente aí, né? Compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor. Quero agradecer aí a oportunidade dada pelo pastor Ricardo, pastora Vânia, a todos os irmãos. Espero que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e possa me usar para edificar aí um pouquinho a vida de todos nós. Neste dia eu gostaria de meditar com vocês um pouco daquilo que eu tenho entendido ser os ensinamentos de Deus para este momento. Com base na leitura que faço dessa situação, com base naquilo que julgo conhecer um pouco da palavra do Senhor. E espero que seja edificante aí para todos. Como se costuma dizer nas redes sociais, não deixe de se inscrever no canal, dê o seu joinha, compartilhe, siga a Igreja Manaim nas redes sociais. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 19, meus irmãos. Vamos abrir no Salmo 19. O Salmo 19 diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos auxílio para meditar na tua palavra e procurarmos discernir qual é a tua vontade para este tempo, quais são as lições que o Senhor pode estar nos ensinando neste momento tão difícil pelo qual a humanidade tem passado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós estudamos teologia, pelo menos o modo clássico como nós estudamos a teologia, nós começamos por um capítulo que pode ser intitulado do conhecimento de Deus, ou teologia própria, em que são discutidos os atributos de Deus e as obras de Deus. Mas antes de entrarmos necessariamente nesta parte, nós estudamos acerca do modo como Deus se revela. E nós entendemos, segundo a própria Sagrada Escritura, que existem pelo menos duas formas pelas quais Deus se revela aos seres humanos. A primeira forma costuma ser denominada de revelação geral. Alguns chamam até de revelação natural. O que seria essa revelação geral ou revelação natural? É a revelação que Deus faz de si próprio nos atos da natureza, ou através da natureza. Como nós lemos aqui, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O apóstolo Paulo, ele trabalhou bastante esta ideia, por exemplo, em Romanos capítulo 1, quando ele diz que a ira de Deus se revela dos céus, a justiça de Deus, se revela dos céus contra toda impiedade, de modo que os homens são indesculpáveis por praticarem o mal, e assim sucessivamente. Quando Paulo pregou em Listra, disse que Deus não havia deixado de dar testemunho acerca de si próprio, mas encheu o coração do povo de alegria, dando as estações, as plantações. Quando Paulo pregou, por exemplo, em Atenas, ele disse que, conforme tinham dito alguns dos próprios poetas gregos, os poetas deles, dos gentios, nele existimos, nele nos movimentamos.
e assim sucessivamente. Essa é a revelação geral de Deus. E estudamos que também existe a revelação específica ou especial, que se dá através da palavra dele, revelada aos seus profetas, depois foi escrita no livro sagrado, e a revelação máxima de Deus está naquele em quem habita a plenitude de toda a divindade, a exata imagem e semelhança do Pai, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse fenômeno relativo à pandemia, ele é um fenômeno da natureza, ele é um fenômeno da existência. E se nós entendemos que servimos um Deus que se comunica não somente com os crentes, mas com todas as suas criaturas, talvez ele esteja querendo nos ensinar alguma coisa nesse momento, como em outros momentos da história humana também. Então, eu digo aos irmãos que eu não farei uma exegese, uma exposição, né, clássica do texto, analisando exegeticamente, fazendo uma mensagem expositiva, mas sim é uma tentativa de tentar discernir esse tempo, com base na observação que a gente faz da própria vida, da natureza, e também com base no conhecimento que a gente tem, o pouco conhecimento que eu tenho da palavra do Senhor. Então a minha pergunta e a minha angústia realmente é tentar entender aquilo que Deus está talvez tentando nos comunicar. Tem muitas coisas, né, que eu tenho anotado, obviamente não vou poder falar sobre todas elas aqui, não haveria tempo, mas quero compartilhar algumas coisas aqui com os amados irmãos. Pois bem, diante desse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, eu penso que talvez nós devamos reaprender o modo como nós vivemos, como nós realizamos o nosso próprio estilo de vida, nossa relação com a existência, nossa relação talvez com a natureza, possa-se assim dizer. Talvez o modo como nós vivamos precisa ser repensado, meus irmãos. Eu penso que existem bons indícios de que fenômenos como esse talvez sejam resultado do modo como nós lidamos com a natureza e talvez do modo como nós nos relacionamos entre nós mesmos. É um fruto da queda. Como diz a palavra do Senhor, não seria fácil viver neste mundo após a queda. Mas talvez o modo como nós agimos diante do mundo faça com que eventos como esses sejam também desencadeados, meus irmãos. Eu me lembro que quando nós estudamos a lei de Moisés, havia ali o chamado ano sabático. Você pode ver isso, por exemplo, em Levítico, capítulo 25. O que era o ano sabático? O ano sabático, de 7 em 7 anos, a terra precisaria repousar. Havia uma cessação dos trabalhos. E era uma cessação dos trabalhos para todos. Havia necessidade de um descanso para a terra. A gente sabe que Deus, primeiramente, havia determinado um dia de descanso, o sábado, né, o Shabá. E depois ele instituiu para o seu povo esse ano sabático. Esse ano sabático ele tinha pelo menos 3 objetivos. O primeiro era o descanso da terra, né? A terra precisava descansar, ninguém iria mais lavrar a terra. Em segundo lugar, você tinha o perdão de todas as dívidas. Todas as dívidas elas eram perdoadas, olha só.
ninguém ia precisar ficar a vida inteira se descabelando para pagar a dívida. E em terceiro lugar, havia a libertação de todos os escravizados. Os escravos geralmente eram escravizados por conta de dívidas também. Então, de 7 em 7 anos isso acontecia e parava um pouco o ritmo, né? Diminuía-se o ritmo. E Deus prometia a sua bênção, dizendo que a terra produziria aquilo que era necessário para o consumo do povo, para o consumo do órfão, para o consumo do estrangeiro, dos pobres. E não era para continuar aquele ciclo de exploração da terra e de outras pessoas também. E interessante que depois de um ciclo de 7 vezes 7 anos, né, depois do 49º ano, você tinha ainda o ano do jubileu. E no ano do jubileu, todas as propriedades que haviam sido vendidas, né, propriedades de terra que haviam sido vendidas ou doadas por conta aí das dívidas e da dinâmica da vida, as propriedades elas tinham que voltar para os seus proprietários originais, de quando a terra havia sido dividida entre as famílias. E Deus dizia que lá na sua lei que se seus regramentos fossem cumpridos, não haveria necessitado na terra de Israel. Por que eu lembrei de passagens como essa? Nesse período de pandemia, o que é interessante assim é que, e triste e trágico, é que o fato de nós diminuirmos o nosso ritmo enquanto sociedade por 1, 2 ou 3 meses já trouxe o desespero e o caos geral do ponto de vista econômico, por assim dizer. E o que é interessante assim, que a nossa sociedade nunca teve um ano sabático. Eu acho que nós estamos trabalhando sem parar enquanto sociedade por séculos. Por séculos a sociedade não para. Nós vivemos de uma forma frenética, seja na nossa produção profissional, seja na produção intelectual, acadêmica, seja na produção eclesiástica. Nós vivemos um ritmo de vida absolutamente intenso. Cada vez menos a sociedade descansa e contempla. E nós vamos ali esgotando até o máximo todos os recursos, sejam humanos, sejam naturais, para sustentar o nosso estilo de vida. Será que, de algum modo, isso não tem cooperado para que situações como essa venham a acontecer, venham a ocorrer? Então, é possível que seja necessário a gente repensar o nosso estilo de vida, senão a gente vai continuar vivendo de pandemia em pandemia, enfrentando esse tipo de situação. Até quando? Talvez a gente precisa repensar tudo isso à luz da palavra, à luz de alguma forma, algum tipo de sistema que possa proporcionar, sim, ao mesmo tempo trabalho, descanso, respeito à terra, respeito ao ser humano, para que situações assim não venham a se perpetuar. Eu sei que isso foge muito à nossa capacidade individual de solucionar os nossos próprios problemas, mas entendo que nós, enquanto humanidade, não podemos nos furtar de procurar pensar novas formas de produtividade na presença do Senhor. E se nós fôssemos pensar assim numa aplicação individual, eu penso que nós individualmente talvez devamos buscar um estilo de vida mais simples, mais adequado e talvez, inclusive, procurar estarmos na medida das nossas possibilidades preparados para momentos assim. Eu sempre costumo indicar a leitura do livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios, ele tem muitos comandos, muitas dicas para nos fazer pessoas sábias, também do ponto de vista econômico.
diz que nós devemos trabalhar, que nós devemos juntar de pouco a pouco, que nós não devemos desperdiçar tudo com os prazeres, que nós devemos planejar, ter uma hora certa para fazer os trabalhos de fora, para preparar a lavoura, para edificar a casa, enfim. Na medida do possível, nós individualmente também devemos procurar, com a ajuda de Deus, pela sua graça. Eu sei que é difícil, num sistema injusto, num sistema complexo, eu sei que é difícil, mas na medida do possível a gente também tem que procurar estar preparados para momentos difíceis assim. Acredito que essa pandemia, momentos como esse, podem nos ensinar essa lição. E talvez o Senhor esteja dando este recado para a humanidade. Vocês precisam repensar aí o seu estilo de vida, o modo como vocês estão vivendo. Uma segunda lição que eu entendo que nós podemos aprender deste momento é que nós temos a necessidade de desenvolver uma espiritualidade consistente, uma espiritualidade de comunhão com Deus, independentemente de qualquer situação. Diante dessa pandemia, nós tivemos que cumprir as regras de distanciamento social. Nem todos cumpriram, nem todas as igrejas, mas muitos precisaram cumprir, né? Desejaram obedecer aí as recomendações das autoridades e manter aí o distanciamento social para proteção, enfim, dos mais frágeis entre nós e contribuir para o sistema de saúde. Bom, os irmãos sabem melhor do que eu. E muitas pessoas, por conta desse distanciamento do templo, talvez tenham se abatido, se entristecido e talvez tenham se esfriado. Reunir-se é muito bom. É maravilhoso estar junto em comunidade, né? A gente que gosta de abraçar, de beijar, de estar com os irmãos, isso é maravilhoso. Mas talvez nós precisemos passar por momentos assim. Existem exemplos bíblicos de pessoas que precisaram aprender a desenvolver uma comunhão com Deus, mesmo em momentos em que não podiam estar em comunidade. Por exemplo, você se lembra da história de José do Egito. José do Egito teve que desenvolver uma espiritualidade em terra estranha e por muitos e muitos anos. O próprio Daniel, no reino da Babilônia, também manteve ali sua fidelidade a Deus, sem templo, sem sacrifício e sem sacerdote. O apóstolo Paulo, a gente vê várias vezes ele escrevendo, boa parte das suas epístolas foram escritas da prisão, e ele era um homem cheio da presença de Deus. Por falar em templo, sacerdote e sacrifício, boa parte das religiões da história do mundo, elas são compostas destes três elementos: templo, sacerdote e sacrifício. De certa forma, se a gente olhar para a maior religião de todas, que é o catolicismo romano, o catolicismo romano ele tem esses três elementos. Tem o templo, que é o lugar sagrado, ali o templo mesmo, de pedra ali construído, é um lugar dedicado, né? O sacerdote, que faz uma espécie de intermediação entre Deus e os homens. Quem conhece a teologia católica sabe que o sacerdócio católico entende-se como uma espécie de intermediário entre Deus e os homens. E o sacrifício. A gente sabe que no catolicismo a Eucaristia é uma espécie de renovação do sacrifício de Jesus, chamado sacrifício incruento. Mas a teologia protestante, o protestantismo, de certa forma, afasta esses elementos. Porque para o protestantismo, o templo já não é mais um local sagrado, o templo somos nós. Para o protestantismo, não existe mais uma equipe, um grupo de sacerdotes que faça intermediação entre Deus e os homens, nesse sentido técnico, né? Que as religiões costumam dar, porque nós somos um povo de sacerdotes. E no protestantismo também não há mais sacrifícios, porque o único e suficiente sacrifício foi feito por Jesus na cruz do Calvário. E pelo sangue de Cristo nos foi aberto um novo e vivo caminho até o trono do Pai. Então,
não obstante nós termos, por conta do momento, parado com as reuniões presenciais, o protestantismo, o cristão evangélico é aquele que, em tese, deveria estar mais preparado para um momento assim, porque ele é templo do Espírito Santo, ele faz parte do sacerdócio universal e Jesus já fez um sacrifício por ele na cruz. Então, você tem toda a condição do local onde você está, da sua casa, de dentro da sua particularidade, chegar e ter acesso ao trono do Pai, sem a necessidade de sacerdote, de templo e de sacrifício. Mas, curiosamente, nesses tempos, parece que a Igreja Católica foi até mais tranquila em relação a esse momento, né? Essa situação momentânea, e parece aí que os filhos da Reforma, os evangélicos, não digo todos, foram os que mais se revoltaram e queriam estar de todo modo juntos aí, cultuando, desrespeitando as medidas de distanciamento, e não poucos aí, a gente ouve notícia de pessoas que simplesmente esfriaram. Mas não há necessidade disso, meus irmãos, porque a palavra do Senhor, ela não está algemada. Eu estava estudando a segunda epístola de Paulo a Timóteo, e ele diz isso: olha, eu estou aqui preso, mas a palavra de Deus não está algemada. E não estava mesmo, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aquela carta, eu penso que ele jamais imaginaria que a carta dele e os seus escritos estariam entre as literaturas mais lidas da história da humanidade. E o que o apóstolo Paulo tinha à sua disposição naquele momento? Tinta e pergaminho. E usou o sistema de correio da época para mandar uma carta para Timóteo, para Tito e para as igrejas. E um dia aquelas cartas seriam reunidas num conjunto que fariam parte da Bíblia Sagrada, que seriam lidas por grande parte da humanidade, fazendo parte de uma obra conjunta que é o livro mais lido da história da humanidade, que é a Bíblia Sagrada. Ou seja, a palavra de Deus não está algemada. Não está algemada. E o que nós temos hoje à nossa disposição? Nós temos a tecnologia à nossa disposição para isso, que tem sido usado dessa forma. Graças a Deus. Então, um momento como esse talvez possa estar nos treinando para um momento de perseguição. Pode ser que um dia a igreja seja perseguida a tal ponto, né, no Ocidente, que a gente precisa se reunir dessa forma também. Então são modos da gente treinar a nossa espiritualidade. Esse momento revela aqueles que de algum modo cultivaram uma espiritualidade, uma comunhão com Deus dentro dos seus lares, né? Porque talvez muitos daqueles que ficaram desesperados são os mesmos que têm uma convivência muito ruim dentro da sua própria casa, nesse momento em que nós precisamos conviver mais tempo com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Então, nós temos que desenvolver uma espiritualidade centrada em Jesus, meus irmãos, na palavra, na oração. Novamente eu digo, é muito bom estar em comunhão, nós somos membros do corpo de Cristo, mas nós estamos juntos, irmãos, em espírito. Quando o apóstolo Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios, quando ele disse que era para disciplinar um dos irmãos que caíram em pecado, ele não estava fisicamente presente, mas ele disse: olha, eu no meu espírito, junto com vocês, etc, etc, etc. Nós estamos juntos, meus irmãos. O Espírito do Senhor, ele não está confinado a quatro paredes, né? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós estamos juntos, irmãos. Isso é muito bacana, sabe? Existem até algumas pesquisas aí que dizem que o número de pessoas que começou a ouvir a palavra do Senhor cresceu nesse tempo de pandemia. Isso é uma coisa tremendamente interessante, né? Eu costumava dar aula de terça-feira em Guaianazes e ia ali uma média aí de 8, 9, 10 alunos, e era uma bênção, mas assim, era trabalhoso para todos, né? Durante um dia de semana, pega um trem, volta mais tarde para casa, era uma bênção, era maravilhoso.
Mas hoje nós estamos tendo a oportunidade, através aí das mídias de comunicação, a ter às vezes aí 20, 22, 26 pessoas assistindo uma aula. Então, a palavra do Senhor não está algemada, meus irmãos. E esse momento nos ensina que nós devemos ter uma espiritualidade centrada em Cristo, uma espiritualidade madura, desenvolvermos a nossa comunhão com Deus. É uma oportunidade para isso também, em nome de Jesus. Mas há uma terceira lição que eu entendo que o Senhor pode estar nos ensinando nesse momento, que é desenvolver a face amorosa da igreja através das boas obras, meus irmãos. Através das boas obras. Em primeiro lugar, em relação àqueles que são mais fracos entre nós. Mais fracos, né? O Evangelho tem essa proteção, né? O apóstolo Paulo diz que os membros menos honrosos, mais fracos, nós revestimos de maior honra, que Jesus ele deixa as 99 ovelhas no lugar seguro para cuidar daquela que está afastada. Enfim, o Evangelho ele nos ensina esse cuidado. Então, até mesmo pensando nessa questão da pandemia, deixar-se de se reunir é um modo de proteger a todos nós, mas principalmente aqueles dentre nós que estatisticamente estariam mais sujeitos a situações, a consequências ruins por conta da situação que nós estamos vivendo hoje. E me vem à mente uma história um pouco triste, assim, muito triste na verdade, que tem se repetido, né? Existe uma pessoa que lidera uma determinada igreja aí, em algum lugar, e que ela perdeu um ente querido durante essa pandemia. E esse líder, ele jamais deixou de fazer reuniões, mas ele perdeu um ente querido. A gente não sabe se é por conta das reuniões, enfim, não cumpriu aí as regras de distanciamento. Mas esse mesmo líder que não parou de fazer reuniões, ele quando ele encontra a gente na rua, ele abraça, ele quer conversar, se duvidar, não quer nem usar a máscara. E aí você entende que não é por mal que a pessoa faz isso, sabe? Isso é a concepção da própria pessoa, que é assim. E eu particularmente, eu pessoalmente tive a oportunidade de conversar com gente que acha que normal morrer, normal. Morreu fazendo a obra e vamos tocar a bola para frente aí e tal, e vamos que vamos, né? Se morreu foi vontade de Deus, se viveu foi vontade de Deus. Ouço, não foram poucos não, irmãos. De gente que se reúne nas igrejas e até sem distanciamento mesmo, sem os cuidados, e tem essa concepção aí. Não, é Deus que sabe, se tiver que pegar, pegou, e vamos que vamos, né? Mal sabe essa pessoa que, estatisticamente, realmente a probabilidade é que a maioria não morra mesmo. Estatisticamente, é 0,5% das pessoas infectadas que vão a óbito, né? Se elas tiverem um tratamento médico, é 0,5%, 0,5 a 1% que chega a óbito por conta dessa enfermidade. Pois bem, o que eu percebo assim é que se desenvolveu uma mentalidade assim, que pelas 99, tudo bem sacrificar uma. Não, vamos fazer culto aqui para as 99, se 1 ou 2 morrer, tá no jogo. Sei lá. Eu acho que o Evangelho nos ensina a deixar as 99 no lugar seguro para salvar uma ovelha, entende? Eu acho que o raciocínio é exatamente ao contrário. Enfim, de qualquer modo, eu acredito que esse momento Deus tem nos mostrado que nós devemos, sim, zelar por aquele que é mais fraco entre nós. Isso pensando de forma interna. Isso me leva àquela passagem em que Paulo diz que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Né? Existem pessoas entre nós que ficaram desempregadas, ficaram sem renda, que já vinham por uma série de dificuldades e infelizmente aí padeceram mais dificuldades ainda por conta dessa pandemia, e é nossa obrigação, né, na medida das nossas possibilidades, ajudar também essas pessoas, né? Eu sei que as igrejas, de modo geral, elas recolhem
itens de cesta básica, arroz, feijão, macarrão, mas às vezes não é só isso, né? Às vezes não é só isso, a pessoa não come só arroz, feijão, macarrão, ela precisa comer um frango, comprar uma carne. Geralmente isso não vem no item de cesta básica e aí a gente precisa ir lá e ajudar essa pessoa também, comprar um remédio e assim sucessivamente. Mas também não são só os domésticos na fé. Nesse momento é importante que essa face amorosa da justiça de Deus, justiça essa que atende ao pobre, ao estrangeiro, à viúva e ao órfão, né, chamado quarteto vulnerável, a face amorosa da igreja precisa aparecer, porque essas são provavelmente as boas obras pelas quais o mundo enxergará e glorificará o nosso Pai que está nos céus. John Stott, no seu livro Missão Cristã no Mundo Moderno, fazendo uma interpretação de Lausanne, ele diz que a responsabilidade social faz parte da missão da igreja. Faz parte da missão da igreja, não é uma opção. Claro que a ênfase é o evangelismo, mas a responsabilidade social faz parte da missão da igreja. Aí tem gente que fica meio pé atrás com Lausanne, com missão integral, fala que é marxista, Tá bom, então eu recomendo para você Justiça Generosa de Tim Keller, que é mais radical ainda, que ele diz assim, que o modo de vida do justificado é viver a justiça, e a justiça é atender ao quarteto vulnerável, que é o pobre, a viúva, o estrangeiro, e o necessitado. Então, nós precisamos estar na linha de frente do combate às necessidades que surgem e que surgiram por conta de situações como essa. Eu me lembro do exemplo dos franciscanos que montaram uma tenda lá no Largo São Francisco e durante esse período de pandemia eles já serviram mais de 500 mil de marmitas para a população de rua e para as pessoas que se encontram desempregadas, que todo dia só conseguem comer se for ali. Isso com a ajuda e com a colaboração de outras igrejas, inclusive evangélicas, que levam alimento para esse lugar. Eu me lembro também do trabalho que é feito pelos irmãos lá do Me Ajude, na cidade de Tiradentes. É um trabalho muito bonito, que é um trabalho, vocês conhecem, eu acredito, a maior parte de vocês deve conhecer, que é um trabalho educacional, de apoio escolar, de cultura, de lazer também, e de espiritualidade para aquele grupo de crianças dentro de uma comunidade carente, que também teve que cessar suas atividades por conta da pandemia. Mas o que é interessante é que aqueles jovens pobres mesmo, da mesma situação, de situação similar àqueles que ajudam, têm conseguido aí, movimentando a sociedade civil, arrecadar muitos alimentos, itens de limpeza e ajudado centenas de famílias. Então, assim, é algo assim muito importante nesse momento da história, essa face amorosa da igreja, essas boas obras surgirem. Irmãos, mesmo no Antigo Testamento, a religiosidade, a espiritualidade, ela não era centralizada no templo. Dá uma lida depois em Isaías 58, que diz lá que o povo enchia o templo para ouvir a palavra de Deus, para jejuar, para fazer sacrifício, e Deus não se agrada daquilo porque ele diz, olha, o jejum que eu escolhi é que você atenda ao necessitado. Nem no Antigo Testamento a espiritualidade aceitável diante de Deus girava em torno do templo apenas. O templo era importante sim, o sacrifício era importante, o ritual, mas sem justiça social Deus não aceitava. E naquele dia, quando o Senhor, no dia do juízo, eu sei que tem muitas interpretações para aquele texto de Mateus 25, mas ele irá dizer, vai perguntar para a gente, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, vocês me vestiram, estava doente, vocês foram me visitar, e assim sucessivamente, sabe? Mas não é por medo de juízo, mas é porque a religião pura e sem mácula é atender às populações em situação de vulnerabilidade. Então, toda a igreja, a meu ver, que tem possibilidade de fazer isso e não faz, não está cumprindo a missão que Cristo nos deixou para fazer,
Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus oriente a igreja evangélica brasileira nesse caminho de paz e justiça em nome de Jesus. Mas eu quero compartilhar uma última lição que eu acredito que essa pandemia nos ensina, que é a procura da verdade em todos os aspectos, meus irmãos, a busca da verdade em todos os aspectos, porque aonde existe a verdade ela é de Deus. Como sempre ensinaram aí os antigos teólogos, a verdade é de Deus, meus irmãos. Nós vivemos um tempo de muita confusão, de muita desinformação, e nós, enquanto povo de Deus, precisamos procurar da melhor forma possível, ou aprender o máximo possível de todas as coisas necessárias para que a gente não contribua com a mentira, meus irmãos, com o erro. Eu tenho tido experiências muito tristes nesse tempo, porque mesmo colegas pastores compartilham coisas errôneas, notícias erradas, e eu cheguei a confrontar, inclusive, mas é muito triste porque eu acho que o problema não é a falta de conhecimento, mas é ter pouco conhecimento com o engano de achar que aquele conhecimento é absoluto, sabe? Quando a gente pensa a questão da pandemia, por exemplo, nós sabemos que a peste bubônica, ela dizimou 2/3 da população europeia, segundo os historiadores. Hoje, a peste bubônica não mata mais ninguém na Europa. Por quê? Porque aumentou o conhecimento da ciência em torno desse assunto. Conhecimento. Naquele período, dentro do conhecimento que se tinha, por exemplo, os religiosos da época, eles faziam... O que eles faziam? Eles se reuniam todo mundo, faziam procissões para tentar afastar a pandemia, as mortes, e fizeram isso debaixo do conhecimento da época que eles tinham. Mas hoje, né, o conhecimento se alastrou e se reconheceu aí o modo pelo qual a doença se transmitia e ninguém mais morre. Por exemplo, a gripe espanhola dizem que matou 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas no mundo. Se Deus quiser, nós não vamos passar por isso nessa pandemia. Não chegará a 50 milhões do jeito que chegou. Por quê? Porque aumentou o conhecimento, irmãos. O conhecimento da ciência. Lembra? Toda a verdade é de Deus, irmãos. Toda a verdade é de Deus. Ele é o Pai das luzes, de onde vem todo o conhecimento. Então, nós não podemos achar que pelo fato de nós termos estudado um pouco a Bíblia, agora nós somos conhecedores de tudo, né? Nós conhecemos a salvação, o caminho da salvação, então nós somos expertos em todas as coisas. Não, tem que estudar com seriedade. Por exemplo, hoje quando a gente olha para a história, para o mundo, a gente percebe que teve governos que trabalharam melhor essa questão da pandemia para a sua população. E teve governos que não. Teve governos em que a sua população sofreu mais e teve outras que a população sofreu menos. Quando a gente estuda a cultura de determinados povos, a gente vê que determinados povos culturalmente estavam mais preparados para um momento assim, pela sua disciplina, e outros não. Certo? Quando a gente estuda ciência política, a gente vê que determinadas formas de sociedade foram mais generosas ou menos piores para os seus cidadãos e outras não. Então, esse momento de pandemia, acredito que deve assim, nos levar a uma humildade de entender que nós sabemos muito pouco. De repente, agora pastor é conhecedor de remédio, prescreve remédio, sabe? Líder religioso falando isso, aquilo, outro, por conta das polarizações. Meus irmãos, vamos voltar à sanidade. Vamos confessar que aquilo que nós sabemos é muito pouco, que nós precisamos aprender, estudar para falar as coisas com o mínimo de autoridade, de conhecimento de causa, e não sair espalhando mentira por conta de movimentos, por conta de discussões, por conta de ideologias, porque isso faz um tremendo mal. Eu vi, irmãos, pessoas assim, pastor divulgando logo no início da pandemia, dizendo que não era nada aquilo, incentivando as pessoas a, enfim, agirem de um modo não cabível diante de uma situação como essa. E eu sou pastor em Guaianazes,
né, periferia de São Paulo, e eu digo a verdade e não minto, irmãos. Durante esse período, a gente recebe quase todos os dias pedidos de oração por pessoas que foram infectadas e por pessoas que morreram, inclusive dentro das igrejas. Pessoas não que morreram dentro das igrejas, mas irmãos em Cristo, pastores, evangelistas, enfim. Então a desinformação é muito grande, irmãos, e um momento como esse tem que nos levar à humildade, que nós precisamos estudar com mais profundidade algumas coisas. Houve uma entrevista do John Stott, uma das últimas, acredito eu, que ele fez na vida, que o entrevistador perguntou qual o seu arrependimento na vida, John Stott. Ele diz de não ter estudado mais. Mas quando ele diz estudado mais, não é a Bíblia, porque essa ele estudou bastante, a teologia, mas ele diz de não ter estudado mais assuntos seculares, para poder comunicar melhor o Evangelho. Irmãos, o mundo está de olho em nós, o mundo está de olho na igreja evangélica e a história vai dizer se nós fomos parte do problema ou parte da solução para um momento como esse que nós estamos vivendo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, tem muitas outras coisas que eu tenho meditado a respeito desse momento, mas eu vejo que o meu tempo já tem se esgotado aqui para a mensagem. Mas eu creio que nós precisamos pedir sabedoria do alto, meus irmãos, para que nós saibamos viver também em momentos como esse, comunicar o Evangelho, enfim, viver de modo digno da vocação pelo qual nós fomos chamados. Estas foram algumas lições que eu acredito que o Senhor pode estar comunicando para a sua igreja, e inclusive para a humanidade em momentos como esse. Nós precisamos desenvolver um modo de vida mais solidário, um modo de vida mais amigo da natureza, um modo de vida em que se atenda aí às necessidades dos mais pobres, dos mais frágeis entre nós, para que nós possamos viver verdadeiramente como sal e luz do mundo. Esse momento é um verdadeiro teste para nós enquanto igreja, enquanto discípulos de Cristo, para nós proclamarmos o Evangelho do Senhor, ficarmos firmes da fé, vivermos em família de modo harmonioso, né? Enquanto o mundo está se descabelando, mas a nossa casa, o nosso lar tem que ser um pedacinho do céu, nossas relações, Cristo tem que ser o intermediário das nossas relações dentro da nossa casa, para que nós possamos sim viver de modo digno do Evangelho do Senhor, meus irmãos. Estas foram algumas das meditações aí que eu queria compartilhar com os irmãos, e eu espero ter sido útil para a Igreja de Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de ter essa conversa, esse bate-papo com os teus filhos. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria em todas as coisas, que o Senhor guie a tua igreja em todas as coisas, Senhor, que nós possamos verdadeiramente honrar o teu santo nome em tudo aquilo que nós fazemos, Deus. Em nome de Jesus, por favor, Senhor, nos dê sabedoria enquanto igreja, nos dê sabedoria enquanto sociedade, Senhor, proteger, Senhor, os médicos, proteger os agentes de saúde, dê sabedoria aos cientistas, ó Pai, para que nós possamos superar esse momento tão difícil que nós estamos vivendo e que nós possamos aprender lições úteis que o Senhor possa estar nos querendo ensinar numa situação como essa. É o que nós te pedimos, por favor, Deus, e abençoa o teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que o Senhor abençoe. Muito obrigado pela oportunidade e logo, se Deus quiser, estaremos todos juntos aí, cultuando juntos presencialmente, cultuando o nome do nosso Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.